Fala pessoal, como vocês estão? Hoje a gente vai falar um pouco sobre fisiologia cardíaca e entender um pouco sobre os mecanismos de instabilidade hemodinâmica, a formação do débito cardíaco e entender um pouco por que que taquiarritmias e alterações no volume podem provocar alterações na pressão, e aquela tão falada instabilidade hemodinâmica que a gente sempre fala. Então, hoje a gente vai entender um pouco sobre débito cardíaco. Meu nome é Deilson Oliveira e sou enfermeiro eh, em cardiologia e formado há mais de 10 anos pelo programa de residência da PUC de Campinas e atualmente sou enfermeiro da UTI cardiológica do Hospital HUFMA pela EBSER. Então, sem mais delongas, vamos começar logo aqui com o que realmente importa. Gente, o ciclo cardíaco nada mais é do que a contração e o relaxamento das câmaras cardíacas. Então, a gente vai falar um pouco, só que de forma mais detalhada, sobre relaxamento e contração do coração, que é o que vai formar os batimentos cardíacos. Mas, de forma didática, o ciclo cardíaco foi dividido em 5 fases, dividindo essas fases em momentos muito importantes para a formação dos volumes ventriculares que serão, né, que irão formar o débito cardíaco. Então, a gente tem aqui a primeira fase, em que a gente tem o relaxamento dos ventrículos. Isso significa que o coração acabou de sair de uma sístole, né, ele acabou de contrair, ele está aqui entrando na diástole, e isso significa que ele está diminuindo a pressão aqui dentro das cavidades, e essa pressão aqui se torna menor do que a pressão nos átrios, e nada mais do que a sucção do sangue dos átrios para o ventrículo. O ventrículo aqui ele suga o sangue para dentro dele. E essa diferença de pressão faz com que o sangue flua por meio aqui das válvulas chamadas de atrioventriculares, que são as válvulas tricúspide no ventrículo direito e a válvula mitral no ventrículo esquerdo, se abram e o sangue vai passar aqui passivamente dos átrios para os ventrículos. A segunda fase é a sístole atrial. A sístole atrial ela vai mandar uma quantidade de sangue menor aqui para os ventrículos. Então, em torno de 20 a 30% do volume diastólico final vai ser formado pela sístole atrial. Por isso, quando algumas arritmias, como a fibrilação atrial, você tem os átrios parados, mas nem por isso você tem uma instabilidade hemodinâmica. Nem todo paciente que tem fibrilação atrial tem uma instabilidade hemodinâmica grave, porque a formação do volume diastólico final ocorre principalmente de forma passiva, tá bom? Então, aqui a gente tem a formação, depois da sístole atrial, do volume diastólico final. Esse volume diastólico final é importante porque esse aqui é todo o sangue disponível no ventrículo para ser ejetado, tá? Para ser ejetado aqui na circulação sistêmica e na circulação pulmonar, tá bom? A fase 3, a gente tem a contração isovolumétrica. Às vezes as pessoas confundem um pouco, não entendem direito o que significa a contração isovolumétrica. Na verdade, contração, o coração começa a contrair. O que é uma contração? Os sarcômeros começam a se aproximar, as faixas de fibra muscular se aproximam e elas encurtam. Quando elas encurtam, elas aumentam aqui de tamanho, né? De volume, na verdade. Então, quando você tem a contração do bíceps, ele não fica maior
para cima, né? Ele encurta em comprimento, mas ele fica mais grosso. É a mesma coisa que acontece aqui na parede do ventrículo. Ele encurta as fibras e ele engrossa aqui para dentro, né? Então, se você tem as paredes dos ventrículos empurrando essa cavidade aqui, essa pressão vai agir aqui sobre as válvulas atrioventriculares e essas válvulas vão fechar. Elas fechando, elas vão formar a primeira bulha cardíaca, que é a B1, tá? Então, fechou aqui, só que a pressão ainda não é maior aqui no ventrículo, não é maior do que na aorta, tá? Ou aqui na artéria pulmonar. Então, por isso, a gente tem aqui uma câmara cardíaca única, sem comunicação nem com o átrio e nem com a circulação sistêmica, tá? Então, aqui a gente começa a contrair, fecha as válvulas, essa pressão fecha as válvulas, mas a gente não tem ejeção ventricular, tá bom? E a gente chama de contração isovolumétrica porque a gente não tem mudança. Iso significa igual, volumétrica de volume, né? Então a gente não tem mudança de volume aqui no ventrículo. A gente vai passar então para a fase 4, que é a ejeção ventricular propriamente dita. A pressão dentro do ventrículo vence a pressão na aorta e aí abre aqui as válvulas semilunares, que são as válvulas pulmonares e válvula aórtica, e começa a ejetar sangue. Começou a ejetar sangue de forma rápida, depois lenta, até que chega o momento, aqui na fase 5, que o coração começa a relaxar. Começa a relaxar, já não tem mais sangue para ejetar, já foi tudo, e a pressão aqui na aorta se torna maior do que no ventrículo e tem um fluxo retrógrado. Aqui é a aorta, na verdade, né? Essa aqui é a aorta e essa aqui é a artéria pulmonar. Ocorre um fluxo retrógrado, aqui o fluxo de sangue voltando, e olha só o formato das válvulas semilunares, né? Elas têm essas cúspides e meia-lua voltadas para cima. Então, o fluxo retrógrado, ela fecha essas válvulas. Fechou as válvulas, a gente tem a formação da segunda bulha, tá bom? Segunda bulha, a B2. E aí, a gente tem novamente um relaxamento e que não há mudança de volume nenhum no ventrículo, tá? Normalmente nessa fase, a gente tem o volume sistólico final, que é uma quantidade de sangue que não foi ejetado e nem vai ser, tá? Ele fica aqui no final do ventrículo. Então, o volume de sangue ejetado, vamos trabalhar aqui com o ventrículo esquerdo. O volume de sangue ejetado para a circulação sistêmica, ele é o volume diastólico final, todo o sangue disponível aqui para ser ejetado, menos essa quantidade de sangue que sempre fica aqui, tá bom? Então, o volume sistólico, que é a quantidade de sangue ejetada por cada batimento, é o resultado do volume diastólico final menos o volume sistólico final, tá bom? E aí depois a gente volta para o início de novo, a primeira fase, em que o ventrículo começa a relaxar propriamente dito, e aí abre as válvulas atrioventriculares e começa a encher de sangue aqui passivamente. Depois tem a contração atrial e assim por diante. Aqui mostrando para vocês o diagrama de Wiggers. Gente, o diagrama de Wiggers parece difícil, mas não é. Aqui, na verdade, ele mostra alguns parâmetros hemodinâmicos que a gente mede durante a monitorização desse paciente. Na verdade, a gente estima, né? E aqui mostrando o volume ventricular, a quantidade de sangue que tem dentro do ventrículo, a variação de pressão aqui durante o ciclo cardíaco, a pressão na aorta, o eletrocardiograma e o fonocardiograma. Vamos lá entender isso aqui rapidamente, que isso aqui é muito simples, parece difícil, mas não é. Aqui mostrando no eletrocardiograma, a gente tem a onda P, que é
a despolarização atrial e significa que alguns milésimos de segundo depois a gente vai ter a contração atrial. Então, a gente tem a contração atrial, significa que a gente aumentou um pouco o volume, né, do ventrículo, porque entrou um pouco mais de sangue, e a pressão aumenta um pouquinho também. Um pouco antes disso, a gente tem o início do complexo QRS, que é a despolarização ventricular, e aí a gente começa então a ter a contração atrial. Essa fase é a contração isovolumétrica. Por quê? Olha só, a pressão aumentando muito, está aumentando muito. E o volume do ventrículo não muda. Por quê? Aqui a gente tem uma câmara única. As válvulas atrioventriculares estão fechadas, só que a pressão aqui na aorta ainda a pressão aqui no ventrículo ainda não é suficiente para abrir as válvulas, no caso aqui a válvula aórtica, né, ou a válvula pulmonar, porque a pressão no ventrículo ainda é menor do que a pressão na aorta. Quando a gente tem a pressão do ventrículo superando a pressão na aorta, abrem-se as válvulas atrioventriculares e aí a gente tem uma queda, uma ejeção propriamente dita, né, que é a contração propriamente dita, com uma queda muito rápida do volume. Aqui, quando a gente tem o fechamento, nessa fase de contração isovolumétrica, a gente tem o fechamento das válvulas atrioventriculares e a gente tem a formação da B1, da primeira bolha. E aí depois a gente tem essa queda muito rápida de, de, de volume do ventrículo, a gente tem a segunda fase, que é a fase de relaxamento isovolumétrico, em que, olha só, a gente tem uma queda aqui na pressão também, né? Porque diminuiu muito o volume, tem uma queda na pressão do ventrículo esquerdo, até onde a gente chegou a uma fase em que abre as válvulas atrioventriculares, né? Seria para já começar a entrar sangue. E aqui fecha, a pressão na aorta se torna muito pequena, o fluxo retrógrado volta, né? O fluxo retrógrado volta e fecha as válvulas semilunares, e aí a gente tem a formação da B2, da segunda bulha. E aqui o volume de sangue não muda, mas a pressão está caindo bastante, tá? E aí depois, quando a pressão começa a cair, a gente tem a abertura da válvula atrioventricular e começa a encher de sangue o ventrículo bem daqui, a partir daqui, tá bom? E aí, olha só, se começa a encher de sangue, olha só o volume de sangue aumentando, e aqui a pressão não muda, né? Aí a pressão só vai mudar um pouquinho depois, quando acontece a contração atrial de novo, aqui muda um pouquinho a pressão, aumenta um pouquinho o volume, depois a gente tem a contração isovolumétrica de novo, e aí por diante. Não é difícil entender a gente entendendo essas fases aqui de gradiente pressórico e de volume ventricular. E aqui, só para a gente fazer uma revisão de alguns parâmetros, o débito cardíaco é o volume de sangue injetado na aorta por minuto. Então, significa que o débito cardíaco é corrigido, né? Ele é feito o cálculo pela frequência cardíaca. Volume sistólico é o volume de sangue ejetado por batimento. Por batimento. Frequência cardíaca, contrações ventriculares por minuto. Então, significa que o débito cardíaco é o volume sistólico multiplicado pela frequência cardíaca. O volume diastólico final é o volume de sangue no final da diástole. Então, quando a gente tem um ataque cardíaco, uma frequência cardíaca muito alta, a gente tem uma diminuição do tempo de diástole. Então, se eu tenho o tempo de diástole muito pequeno, eu vou ter um volume diastólico final também pequeno. E se eu tenho um volume diastólico pequeno, eu vou ter um volume sistólico menor, tá bom? Então, esse também é um mecanismo de formação de instabilidade durante as taquicardias. O volume sistólico final é a quantidade de sangue que fica no ventrículo depois da sístole.
E aqui, alguns parâmetros que a gente estima também: a pré-carga, que é a força necessária para admitir o sangue no final da diástole, e a gente, na verdade, estima por meio da pressão venosa central que a intenção seria medir a tensão da fibra no final da diástole, da fibra muscular, mas isso é impossível. E após carga, resistência para a ejeção ventricular. Então, tudo que dificulta a ejeção do ventrículo, seja a, a diminuição do calibre das artérias, né, a vasoconstrição periférica, ou uma estenose aórtica, por exemplo, obstruindo o fluxo. Isso tudo é um aumento da pós-carga, né, um aumento da resistência da ejeção ventricular. E aqui, para a gente colocar tudo junto, o débito cardíaco é o volume sistólico multiplicado pela frequência cardíaca. Então, quando a gente tem alterações aqui na frequência cardíaca, a gente tem alteração no débito cardíaco. E também quando a gente tem alterações no volume sistólico. Então, contratilidade, pré-carga e pós-carga, tudo isso vai provocar alterações no débito cardíaco. Por isso, é tão difícil a gente conseguir manejar um paciente de forma adequada na UTI, porque são vários os parâmetros, mas a gente tenta, viu? A gente tenta muito e a gente salva muitas vidas, entendendo monitorização hemodinâmica e a instabilidade hemodinâmica que se apresenta por meio das arritmias, tá bom? É importante entender que não há como você conseguir compreender eletrocardiograma e monitorização hemodinâmica sem entender ciclo cardíaco, tá bom? Então, por isso que a gente teve essa aula agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, vão até lá o Instagram e também conheçam o Cardio.nursing, que fala sobre cardiologia, monitorização hemodinâmica, sobre eletrocardiografia, sobre curiosidades e coisas muito importantes da enfermagem ali da prática. Caso você goste, sigam a página também, compartilhe essa aula com os colegas de vocês, para que a gente dissemine muito mais cardiologia e intensivismo aí na prática para todo mundo. Muito obrigado e até a próxima.